Neste segundo vídeo da Cosmo Produções, abordaremos a pesquisa do nosso colega Jorge, graduando do terceiro ano de Filosofia na PUC Paraná. A sua pesquisa tem por objetivo demonstrar que a antropologia pragmática kantiana é uma antropologia moral. Abordaremos também a ideia de Deus e da religião. Bom, como fundamento da pesquisa do nosso colega Jorge, nós temos duas obras kantianas, que é a obra sobre a religião e a obra sobre a antropologia. O que nós poderíamos dizer, resumindo, sobre a antropologia é que a natureza humana é específico da natureza humana o uso do livre-arbítrio, e a liberdade ela é estabelecida como uma consciência moral. Bom, neste uso do livre-arbítrio, o ser humano ele pode, como um ser composto de vontade livre, ele pode agir tanto conforme as paixões, como também conforme a lei moral, que é o imperativo categórico. Portanto, a lei moral ela é um imperativo categórico e ela determina a vontade livre, que também pode ser determinada conforme as paixões, assim como eu disse. As paixões ela provém da natureza biológica. Portanto, o ser humano ele age conforme a sua lei moral, que tem como máxima a máxima kantiana o agir para que a sua atitude seja universalizada, né? O imperativo categórico ele tem como função o ser humano ser digno, ou seja, é igual a ser virtuoso. O imperativo categórico na religião é Deus. Deus é aquele que me manda eu fazer alguma coisa sem qualquer benefício ou vantagem, né? Portanto, devemos agir universalmente sem qualquer benefício. O imperativo categórico ele já é suficiente para o agir moralmente, mas eu sou um ser finito com paixões. Portanto, o homem sensifica o imperativo categórico com as imagens que ele dá para Deus, como por exemplo Deus que é Pai, que é misericordioso, que é amor. Portanto, o Jorge também utiliza algumas expressões bíblicas para demonstrar exatamente como funciona esse imperativo categórico. E a religião ela se usa disso, dessa sensificação da lei moral, que seria as imagens de Deus. Então o Fábio agora vai falar um pouquinho para nós o que seria então essa religião racional para Kant. Se tratando da religião racional, Kant ele vem contestar algumas práticas que existiam no seu contexto, como também existem ainda hoje, né, que diz respeito justamente ao uso da religião para justificar algumas práticas não morais. Para Kant isso não é certo, isso não é condizente com o verdadeiro objetivo da religião. Então para Kant a humanidade ela nunca pode ser usada como um meio, ela deve ser usada sempre como um fim moral, um fim ético, um fim religioso, etc. Então para Kant a única coisa que pode suspender a fé, a lei moral é só a fé, né? Porque no ato de descobrir o que é a fé, o indivíduo se identifica com essa fé. Então, a fé é a única coisa que pode suspender a lei moral dentro da religião kantiana. Portanto, para concluir, para dar um fechamento sobre essa pesquisa do nosso colega, o Mozinho vai falar basicamente qual que é a linha de pesquisa dele, né, e o que ele pretende com o seu trabalho. Então, o nosso colega o Jorge, a linha de pesquisa dele, como nós já vimos no início, os meninos já comentaram, conosco também, é a antropologia. A antropologia especificamente na visão de Kant, né? Para isso Kant vai se utilizar de duas obras importantes sobre a religião e sobre a antropologia, né? E a finalidade, o intuito do Jorge, ele disse que seria dizer que a ideia de Deus é uma ideia necessária para o homem, né? Esse seria o fechamento da ideia nossa e também da pesquisa do nosso colega o Jorge. Muito obrigado. Obrigado.